Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe essa nova semana que está começando. Que a paz de Cristo esteja sobre você, sobre a sua família e que essa seja realmente uma semana de mudança, uma semana de crescimento e de propósito, em nome de Jesus. Irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração sobre o quanto nós temos estado ocupados nos últimos dias. Só que muitas pessoas, elas estão dizendo assim, eu estou ocupado ou eu estou ocupada, apenas como uma desculpa para elas não fazerem o que precisa ser feito. Tem coisas que precisam ser feitas. Cuidar de si mesmo, passar tempo com as pessoas que você ama, responder mensagens, atender algumas ligações, fazer as coisas direito, sabe? Passar tempo com Deus. Mas enquanto isso tem gente dizendo, eu queria muito me exercitar, mas eu estou ocupado. Eu tenho que cuidar da minha saúde, mas eu estou ocupado, ocupada. Eu queria muito te encontrar um dia desses, mas eu ando muito ocupado. Eu estou ocupado demais para controlar os gastos do meu cartão e por isso eu nem sei o que está acontecendo com as minhas finanças. Olha só, Deus nunca nos chamou para sermos ou estarmos ocupados. Deus nos chamou para sermos frutíferos. Deus não falou assim, que haja rapidamente algo produtivo vindo de você. Ele disse que em nós estariam os frutos do Espírito Santo. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 33, Jesus falou assim, uma árvore boa produz frutos bons e uma árvore ruim produz frutos ruins. A árvore é conhecida pelos frutos que ela dá. Agora pensa comigo, quanto tempo demora para um fruto crescer? Tudo começa com uma semente. E antes, para conseguir germinar, essa semente precisa morrer. A casca da semente se rompe, ela se desfaz para que a vida nova possa nascer. E depois disso, ela precisa ser regada e precisa de cuidado diário. A raiz precisa se aprofundar, o caule precisa se firmar, e aí as folhas precisam nascer. O sol precisa bater na muda, agora que já está para fora da terra, e a chuva precisa cair sobre ela. Só depois de tudo isso, só depois de muita coisa invisível acontecer, é que o fruto aparece. Só depois do inverno é que vem a primavera. E é só aí que nós conseguimos ver os frutos, ver as flores no quintal. Tem áreas em que Deus já lançou sementes, mas você está achando que nada vai dar certo só porque ainda não viu o fruto. Tem mudanças que você já começou, mas o resultado ainda está debaixo da terra, sabe? Crescendo em silêncio. E você aí querendo desistir só porque ainda não colheu. Você precisa se perguntar, será que está gastando o tempo que Deus te deu? Ou será que você está aproveitando esse tempo da melhor forma possível? O que é que tem te ocupado tanto? O que tem consumido o seu tempo? Mas mesmo assim, te faz sentir paralisado por dentro. Você está se ocupando com o que Deus quer para a sua vida? Ou você está se perdendo em distrações que só te afastam de Deus e do seu propósito? Porque estar ocupado não significa estar no caminho certo. Às vezes, a gente se enche de tarefas só para não encarar o que realmente importa. A palavra de Deus diz, no livro do Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4, o seguinte: tudo neste mundo tem o seu tempo,
Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de destruir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Há um tempo certo para cada coisa. Mas sabe para que não existe tempo? Para que você perca tempo. Não existe um tempo para você perder tempo. Chega de perder os momentos preciosos que Deus te deu com aquilo que não presta, com aquilo que mais te derruba do que te mantém de pé. Nesta semana, se afaste do pecado, se aproxime de Deus, fale com o Senhor, leia a palavra dele, escute mensagens como essa aqui que você está ouvindo agora. Mas entenda uma coisa, informação sem revelação não vale de nada. Você pode ler o mesmo versículo 1 milhão de vezes e até saber soletrar cada palavra, mas se ele não saltar das páginas da Bíblia e se tornar uma revelação que transforma a sua vida, nada vai adiantar você saber ele de cor. A informação sem revelação não produz vida. Você já tem muita informação, muitas informações. Talvez o que Deus quer agora não é que você corra atrás de algo novo, mas que finalmente você coloque em prática aquilo que já recebeu. Tem muita gente querendo avançar etapas, mas sem antes cumprir o que é necessário. Em Lucas capítulo 16, versículo 10, diz o seguinte: quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será nas grandes. Deus te deu 24 horas por dia, 7 dias na semana, e você ainda acha que precisa de mais tempo. Para quê? Faça escolhas certas com o tempo que você tem agora, e Deus vai te conceder força para vencer. O tempo de hoje pode até parecer pouco, e o que você faz hoje pode parecer pequeno. Por exemplo, ler 5 páginas de um livro ou arrumar só um cômodo da sua casa, talvez uma gaveta, aí do seu quarto, mas sem pressa, sem cobrança, regar as plantas enquanto você faz uma oração, ou responder aquela mensagem de uma pessoa tão querida que você deixou de lado só porque você estava ocupado demais. Terminar aquela tarefa que ficou esquecida por meses. Dar um passo de cada vez e cuidar daquilo que já está nas suas mãos. Cada uma dessas pequenas escolhas pode parecer pouca coisa, mas Deus honra o pouco e Deus transforma o pouco em muito. Você será um canal de bênção na vida dos outros. Mas hoje, Deus está te chamando para cuidar de si. Ele quer fazer muito com o seu pouco. Para que você tenha o suficiente e ainda transborde. Para que você tenha até o que compartilhar com quem está perdido, sem direção, sem compreensão do propósito de Deus para a vida. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque eu quero orar por você, eu quero orar pela sua semana e declare pela fé o seguinte: minha vida está nas mãos de Deus. Você pode escrever isso aqui? Minha vida está nas mãos de Deus. Você sente que tem pouco tempo nas mãos? Então seja fiel com esse pouco tempo que você tem. Use esse tempo para fazer algo bom, algo que edifica, que constrói, que seja algo com isso que você está fazendo agora. Você está ouvindo essa mensagem, se alimentando da palavra, buscando algo que realmente faça diferença na sua vida. Porque quando você é fiel no pouco, Deus te prepara para o muito. Quando você honra os minutos, Ele te confia as horas.
Confie o seu pouco a Deus. O pouco de tempo, o pouco de energia, o pouco de força que você ainda tem, porque o pouco, quando é entregue nas mãos de Deus, se torna muito. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui e declare pela fé: minha vida está nas mãos de Deus. Vamos falar com o Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por mais uma semana que o Senhor está nos dando a oportunidade de recomeçar. Te louvamos pelo alimento de hoje, por mais simples que tenha sido. Te louvamos, Pai, pelo ar que respiramos e te agradecemos porque mais uma vez as suas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Obrigado por essa palavra que veio ao nosso encontro para provocar mudança em nossa vida. Essa palavra não é só mais uma que a gente vai se lembrar, mas é uma que nós vamos colocar em prática e que vai causar transformação real na nossa história. Queremos te pedir perdão por cada um dos nossos pecados. Perdão pelas vezes em que desperdiçamos o tempo que o Senhor nos deu com distrações vazias, com desculpas, com coisas que não nos edificam. Nos perdoe por cada escolha errada, por cada momento em que colocamos o Senhor em segundo plano, por cada vez que priorizamos tudo, menos aquilo que realmente importa. Perdão pelas vezes em que dissemos que estávamos ocupados demais, quando na verdade estávamos apenas afastados da Tua vontade. Senhor meu Deus, eu quero orar por essa pessoa que está me escutando, por esse irmão, por essa irmã, por essa vida preciosa que está aqui ouvindo essa mensagem. Eu oro para que o Senhor ajude ela a usar melhor o tempo que ela tem. Que o Senhor tire dela toda a distração, toda a acomodação, toda a desculpa e que o Teu Espírito conduza essa pessoa, dando a ela força em cada passo, dando a ela maturidade, discernimento em cada atitude, para cada escolha certa. Que a cada decisão o Senhor confirme no coração dela e que ela sinta uma força, uma motivação, um encorajamento, uma paz como ela nunca sentiu antes, para lidar com os desafios, para superar o que tem travado ela até aqui e usar o tempo que ela tem do jeito certo. Eu oro para que ela consiga cuidar de si mesma, que ela tenha tempo de qualidade com o Senhor, tempo de qualidade com as pessoas que ela ama e que assim ela seja restaurada por dentro, para que no tempo certo ela também consiga cuidar de alguém. Que ela faça bom uso do pouco tempo que tem agora, sendo fiel a Ti, honrando esse tempo com sabedoria e com propósito, porque eu creio que o Senhor vai transformar o pouco em muito. E aquilo que hoje parece pequeno, o Senhor vai fazer crescer, florescer e frutificar. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde essa mensagem só para você. Gaste um pouquinho mais desse seu precioso tempo e compartilhe ela com alguém. É só você clicar aqui nesse botão, está escrito compartilhar. Aí você seleciona a opção WhatsApp e você então seleciona os grupos que você participa. Grupo da família, da igreja, da academia, do Pilates, da faculdade. Mande essa palavra para os grupos e deixe que o Espírito Santo faça o resto. Tem pessoas que compartilham um minuto com Deus assim. Elas escolhem algumas pessoas, sabe? Ela pensa assim, nossa, essa mensagem é para o fulano. Nossa, essa mensagem aqui é para aquela minha prima. É para aquele meu irmão. Irmãos, compartilhe a palavra. A semente é dada por Deus. Nós estamos aqui, no Ministério Minuto com Deus,
buscando reflexões, buscando meditar na palavra e extraindo essa breve reflexão. Então, essa semente é dada pelo Espírito Santo. O efeito que ela vai provocar nas pessoas é obra também do Espírito Santo. Não é nós que escolhemos. Às vezes, quando você deixa de compartilhar essa mensagem, você deixa de abençoar alguém, sabe? Então não precisa ficar escolhendo a dedo. Lance a semente. O solo em que ela vai cair, aí é entre Deus e a pessoa que for alcançada. Aproveita que você vai compartilhar, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações para você receber um aviso aí no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Salmos capítulo 66, do verso 10 ao verso 12, está escrito: Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Sabemos que muitas vezes as provações que enfrentamos são fruto de escolhas erradas que fizemos, ou de situações que nós mesmos provocamos, motivados por alguma circunstância. Existem pessoas que estão sofrendo por causa do pecado, da cobiça, famílias que foram destruídas por causa da traição, da falta de bom senso, enfim, muitas provações pelas quais passamos foram provocadas por nós mesmos. Um bom exemplo disso é uma pessoa que não cuida do seu corpo, que se entrega aos vícios e no fim da sua vida tem que lidar com doenças provenientes desses vícios. E muitas delas vão até Deus perguntando o porquê de enfrentar aquela enfermidade. E também existem provações que o próprio Deus permite que aconteçam conosco. O salmista escreveu que o Senhor o havia colocado à prova para refiná-lo como se refina a prata. Ele ainda fala sobre armadilhas, fardos pesados e inimigos, todos eles enviados por Deus. A verdade é que o Senhor pode nos provar para testar a nossa fé. Talvez essa mensagem seja a resposta para muitas pessoas que têm questionado a Deus. Pessoas que procuraram fazer tudo certo, que foram tementes ao Senhor em suas escolhas, que procuraram se afastar do pecado, das coisas erradas, mas hoje se veem enfrentando situações terríveis, tragédias inesperadas que as deixam sem esperança. Crises familiares, separações, dívidas, enfermidades, filhos rebeldes ou o luto pela perda de alguém que era muito querido. Se essa tem sido a sua situação, meu irmão, minha irmã, ouça o que o Senhor te diz hoje. O próprio Deus permitiu que você fosse provado. Mas a boa notícia é que Ele não te abandonou, não se esqueceu de você. O verso 12 diz que, mesmo que você tenha que passar pelo fogo ou pelas águas, o Senhor te conduzirá a um lugar de fartura. Significa que as águas turbulentas não vão te afogar e nem o fogo vai te consumir, mas que, ao final das provas, Deus te exaltará e te dará descanso. Por isso, o apóstolo Tiago escreveu que feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Somos provados para sermos aprovados. Fique firme, as suas lutas não são maiores do que o seu Deus, e Ele te dará vitória no tempo certo. Eu quero orar por você. Senhor, eu te peço que contemple nesse momento esse irmão e essa irmã que têm enfrentado provações em sua vida. Fortaleça a sua fé para que eles não desistam. Que essa palavra chegue como bálsamo aos ouvidos daqueles que têm experimentado dias difíceis, para que continuem firmes e perseverantes, cientes de que o Senhor não os abandonou. Traga provisão, restauração, cura e transformação nesse lar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, inscreva-se no canal e torne-se membro para apoiar esse ministério.
Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Isaías 55, versos 8 e 9 diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus tem planos sobre os nossos planos. Muitas vezes nós não entendemos uma mudança repentina que Deus faz em nossa vida. Tínhamos tudo sob controle, tudo planejado à nossa maneira, mas de repente Deus vem e muda tudo. E por causa disso, a nossa vida dá uma reviravolta. Ficamos frustrados e até desesperados diante das mudanças. Se você teve que mudar repentinamente, seja em qualquer área da sua vida, não tenha medo. Saiba que Deus está no controle de tudo e Ele sabe o que é melhor para você e para a sua família. Esteja aberto para o novo de Deus. Quando Deus chama Abrão em Gênesis 12, ele estava em um lugar confortável, uma cidade onde havia de tudo. Mas o Senhor tinha planos para que Abrão se tornasse Abraão, o patriarca de Israel. Por isso ele diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teus pais, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Por mais estranho que fosse o comando de Deus, era a melhor opção para Abraão. E ele teve convicção disso e fé suficiente para obedecer ao Senhor. Abraão saiu da sua zona de conforto e se tornou o pai da fé. Um outro exemplo de mudança drástica aconteceu na vida de José. Ele passou repentinamente do status de filho mais querido de Jacó para a condição de escravo no Egito e também prisioneiro. Mas isso aconteceu porque Deus enxergava lá na frente. O Senhor precisava levantar um governador naquele país, porque haveria um período de fome na terra, e do Egito sairia a provisão para Israel. E o próprio José reconheceu isso, tanto que ele diz para seus irmãos em Gênesis 45, agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. A visão de Deus não é limitada como a nossa. O seu sofrimento, as suas lutas, as batalhas que você tem enfrentado na sua casa, fazem parte de um propósito maior que foi estabelecido por Deus. Eu quero orar por você. Senhor, que cada pessoa que ouvir essa mensagem possa receber o refrigério em seu coração, através da certeza de que o Senhor tem tudo sob seu controle. Faça-nos enxergar além daquilo que os nossos olhos podem ver. Que o nosso coração seja inundado pela fé, para que possamos nos tranquilizar em relação ao nosso futuro, em relação aos nossos filhos e a toda a nossa família. Nos dê coragem para sairmos da nossa zona de conforto e obedecermos fielmente ao seu chamado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Jó capítulo 8, verso 21 está escrito assim: Ele fará você rir de novo e dar gritos de alegria. Muitas pessoas acham que para ser cristão temos que ter a cara fechada e sermos carrancudos. E ainda pensam que Jesus era uma pessoa assim, mal-humorada e triste, pois se baseiam no texto de Isaías 53, que diz que Jesus não tinha beleza nem formosura, que era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e que era como alguém que não queremos ver. O relato do profeta Isaías se refere a Cristo no momento da sua crucificação. Jesus era uma pessoa normal, e pessoas normais não morrem sorrindo ou sentindo prazer na morte. Pelo relato dos evangelhos, podemos concluir que Jesus era uma pessoa bem-humorada, de sorriso fácil. A santidade de Jesus não era um fardo para ele, era uma santidade alegre,
que atraía pecadores e crianças. Dificilmente podemos imaginar crianças cercando uma pessoa carrancuda e mal-humorada. Basta ver como Jesus era irônico ao dar respostas aos fariseus. Quando ele falou do Espírito Santo aos seus discípulos, ele prometeu a eles uma alegria que ninguém pode tirar. Jesus se relacionava dentro do contexto social da sua época, tanto que o seu primeiro milagre foi durante uma festa de casamento. O bom humor de Cristo ainda é revelado nos apelidos que ele dava aos seus discípulos e na sua habilidade em contar histórias. Essa mensagem é para você, que não tem conseguido sorrir por várias razões. Talvez a sua vida tenha sido tão rude a ponto de você achar que não tem mais motivos para se alegrar. Você é chamado para ter a mente de Cristo. Um sorriso não te custa nada, mas vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. O Senhor quer colocar um riso novo em seus lábios, que vai servir de encorajamento para quem está ao seu redor. Nossa alegria vem de Deus e não das circunstâncias ao nosso redor. Não confunda mau humor com espiritualidade. É possível sim sermos salvos, sermos cristãos, vivermos em santidade e ainda assim exalarmos a alegria por onde passarmos. Não permita que a tristeza domine a sua mente. Por mais que você esteja enfrentando lutas, certamente você ainda tem motivos para sorrir. Olhe para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e deixe que o Senhor restaure a alegria em sua vida. Eu quero orar por você. Senhor, restaura a alegria desse irmão e dessa irmã que estão ouvindo essa mensagem. Que o Espírito Santo possa transbordar em seu coração, como no dia de Pentecostes, e colocar um sorriso em sua boca, que expresse a gratidão e a satisfação de sermos livres e de pertencermos ao Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Venha participar da 4ª edição do Encontro de Casais, um casamento firmado na rocha, de 22 a 24 de novembro de 2019, em Minas Gerais. Mande mensagem pelo WhatsApp 31 98341 2364 ou 98239 4405 e faça sua inscrição. As vagas são limitadas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos 77, versos 1 a 4 diz assim: Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar, e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. O capítulo 77 de Salmos revela uma oração feita por alguém em profundo desespero. O salmista nos faz perceber com suas palavras que estava muito angustiado. Seu espírito estava enfraquecido e por causa da sua situação ele não conseguia ter paz, nem para dormir. É o que podemos perceber nas palavras de Asaf. Ele diz que passava as noites acordado com as mãos estendidas, pedindo que Deus contemplasse a sua vida e atendesse às suas petições. Muitas vezes, passamos por situações tão difíceis, problemas que são maiores do que nós e que parecem impossíveis de serem solucionados. Olhamos para a nossa incapacidade e percebemos que a única coisa que podemos fazer é clamar ao Senhor, pedindo que Ele tenha misericórdia e atente para a nossa dor. A família é a nossa maior fonte de alegria, mas é também onde experimentamos as maiores frustrações. As pessoas que mais amamos são também as que mais nos ferem. É por isso que os problemas enfrentados na nossa casa ganham uma proporção tão grande e nos abalam tanto.
Você pode ter dificuldades no trabalho, na igreja, na escola, em qualquer lugar. Mas quando temos problemas que envolvem a família, ficamos desesperados. É quando nós oramos mais, buscamos mais a Deus e ficamos extremamente sensíveis ao Espírito Santo. Eu quero te dizer que Deus conhece a sua dor. Ele tem visto o seu sofrimento. Deus não se esqueceu de você. Por mais que às vezes você se sinta perdido e abandonado nesse mundo, Deus tem contemplado a sua vida. Não deixe de lutar, não desista. Se você está pedindo a Deus pela salvação do seu marido, da sua esposa ou pela libertação dos seus filhos, continue clamando. Existem promessas liberadas na palavra para a família daqueles que creem em Jesus. No tempo certo, Deus vai agir. Deus sabe o que é ver a dor e o sofrimento de um filho, pois Ele entregou Jesus como sacrifício pela humanidade. A partir do verso 10, o salmista cai em si e começa a fazer uma autoanálise. Ele diz: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os seus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és um Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Que através dessa palavra você possa hoje ter a sua fé renovada, com a certeza de que o Senhor pode fazer milagres, sabendo que o tempo de Deus não é como o nosso e que os caminhos dele são santos. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero te apresentar a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que os problemas que ela tem enfrentado sejam solucionados, principalmente as questões que envolvem a família, que ela possa ter um sono tranquilo e descansar nas tuas promessas. Tira todo medo e toda ansiedade, renova as suas forças para que ela continue lutando pela sua casa, pela sua família. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Romanos capítulo 5, versos 3 e 4 diz assim: E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. O apóstolo Paulo diz que na crise se produz caráter. Ele nunca se deixou desanimar com as experiências amargas que teve. Muito pelo contrário, Paulo enfrentava as adversidades sem perder a doçura. As cartas que escreveu na prisão revelam sua saúde mental. Só quem está em perfeita condição mental é que consegue ser positivo e declarar palavras de esperança, mesmo estando em meio às tribulações e às adversidades. Quem consegue ter essa percepção nunca vai se perder em meio às tempestades da vida. Pelo contrário, vai aprender e crescer com elas. William Penn disse que sem dor não há vitórias, sem espinhos não há trono, sem fel não há glória e sem cruz não há coroa. Esse é o propósito de Deus quando somos levados ao deserto, produzir em nós o crescimento. A adversidade é a poeira do diamante com que os céus costumam polir as suas joias, disse Leighton. Se Deus nos permite passar por tribulações e ter obstáculos em nossa vida, é para produzir em nós o fortalecimento, a esperança, a fé e a perseverança. Sempre há algo para aprender, e nós sempre aprendemos mais nas tribulações e nos nossos erros. Deus sempre nos dá a oportunidade de sermos melhores a cada dia. Quando pedimos favores, na maioria das vezes não recebemos o que pedimos, mas recebemos tudo o que precisávamos de Deus. Quando pedimos força, Deus nos dá dificuldades para nos fazer fortes. Quando pedimos sabedoria, Deus nos dá problemas para resolver. Quando pedimos coragem, Deus nos dá perigo para superarmos. Quando pedimos amor, Deus nos dá pessoas com problemas para ajudarmos. Aqueles que olham para a crise com as lentes do pessimismo quase sempre são destruídos por ela. Já os otimistas conseguem enxergar as oportunidades onde os pessimistas só veem dificuldades. Não confunda pessimismo com uma pequena exaustão
ou com ficar abatido. Às vezes, por você estar em uma tribulação há muito tempo, é mais que normal se abater ou desanimar. Precisamos fazer uma leitura positiva e otimista das adversidades da vida. E quando não conseguirmos fazer isso sozinhos, por estarmos cansados e desanimados, devemos procurar alguém que possa nos dar essa sustentação. Efésios 4 diz que devemos suportar uns aos outros. Eu quero orar por você. Senhor, obrigado pela sua palavra. Que possamos aprender a nos fortalecermos em Ti, dia após dia, para vencer os dias maus e assim ajudar nossos amigos e irmãos e também a nós mesmos. Nos ensine a olhar para a vida de uma forma positiva e a tirar lições do sofrimento que estivemos enfrentando. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Você sabia que as mensagens Minuto com Deus também foram lançadas em formato de livro? Uma mensagem para cada dia do ano. Acesse www.upbooks.com.br/Minuto com Deus e adquira o seu. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos 34, versos 6 e 7 diz assim: Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando Davi escreveu o capítulo 34 de Salmos, ele estava enfrentando momentos de grande aflição. Por isso que no verso 19 ele diz: O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Assim como nós, Davi tinha suas lutas e seus problemas, mas ele tinha certeza de que poderia enfrentar as batalhas mais difíceis, porque ele era justo, e Deus o livraria de todas elas. Davi tinha em seu coração a convicção de que poderia clamar a Deus, que o Senhor ouviria sua oração e o protegeria de todo mal. Nenhum de nós está livre de passar por tribulações. A palavra diz que o justo terá muitas aflições, ou seja, nós não seremos poupados por sermos pessoas tementes a Deus. Estar com o Senhor não nos isenta dos problemas. É impossível vivermos neste mundo sem passar por aflições. Mas aqueles que buscam a Deus, os que clamam pelo seu nome, aqueles que entregaram sua vida a Ele, podem se acalmar e aquietar o seu coração, pois Deus é poderoso para nos proteger, nos abençoar e fazer com que sejamos conquistadores, mesmo em meio às adversidades. Permaneça firme, não deixe que as lutas te abalem, confie em Deus, não adote uma linguagem de murmuração, mas tenha em seus lábios palavras de vitória. Um dos segredos que fizeram de Davi um vitorioso está no verso 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Diante das circunstâncias contrárias, não se deixe dominar pelo medo, ainda que seus problemas pareçam ser impossíveis de serem solucionados. Não permita que o medo limite as suas ações e te impeça de prosseguir. No verso 4, Davi diz: Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Deus é quem te fortalece e quem coloca em seu coração um sentimento e uma atitude de coragem e ousadia. Mesmo que você pareça estar sozinho, em meio a tantas dificuldades, tome posse dessa palavra. Saiba que o anjo do Senhor está acampado onde você estiver. Não importa a situação que você esteja enfrentando, existe um socorro à sua disposição. Eu quero orar por você. Senhor, nos ensine a mantermos nossos olhos abertos e nossos ouvidos atentos, para que possamos ouvir a sua voz e sentir a sua presença em todos os momentos. Que cada um que está ouvindo esse áudio tome posse dessa palavra e que o desespero que essa pessoa tem sentido em relação aos problemas dê lugar à esperança. Que o Senhor nos dê livramento sobre todas as adversidades que tivermos que enfrentar em qualquer área da nossa vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão abençoar sua vida. Gênesis capítulo 41, versos 51 e 52 diz assim: José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. José chamou o segundo filho de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Uma das histórias mais lindas contadas na Bíblia é a história de José. O livro de Gênesis relata a trajetória do filho mais jovem de Jacó, que por causa da inveja dos seus irmãos foi jogado numa cisterna e depois vendido como escravo por eles. Para piorar, durante o tempo de escravidão, José foi preso injustamente, acusado de assediar a mulher do seu senhor, embora tenha sido ela que se oferecera a ele. E ele, por fidelidade e por temor a Deus, tenha se negado a ter relações sexuais com ela. Uma vida marcada pelo sofrimento e pela injustiça, porém que estava debaixo da poderosa mão de Deus. E Deus quis colocar José como governador do Egito, no momento em que havia grande fome sobre a terra. A escassez fez com que seus irmãos viessem até ele para comprar alimentos. José então naquele momento se revela a eles. E ali houve um concerto entre os irmãos. As velhas feridas provocadas pela traição, pelo abandono e pela injustiça foram saradas pelo próprio Deus. E o que sela essa nova fase na vida de José é o nome que ele dá a seus filhos. Manassés, que significa o Senhor me fez esquecer as dificuldades do passado. E Efraim, que quer dizer Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Não importa o quanto você tenha sofrido até aqui, Deus quer reescrever a sua história. Entenda que tudo o que você viveu, todas as experiências negativas e traumáticas pelas quais você passou, faziam parte do plano de Deus. E se você está ouvindo essa mensagem, é porque você está vivo. O Senhor te guardou. Ele usou pessoas para cuidar de você. E Ele não permitiu que coisas piores te acontecessem. O Senhor tira hoje da sua mente toda a dor causada pelo sofrimento. Ele derrama um bálsamo sobre as suas feridas e sopra sobre você um novo fôlego de vida. Você é vencedor, você é vencedora. Olhe à sua volta e veja quanta coisa você conquistou. Deus te fez prosperar, mesmo na terra da sua aflição. E sabe por quê? Porque Ele te ama. E os planos e os sonhos que Ele tem para a sua vida certamente vão se cumprir. Eu quero orar por você. Pai, obrigado pelo seu amor. Que essa palavra chegue até as pessoas que, por algum motivo, experimentaram ou ainda estão experimentando uma vida de sofrimento. Enxugue dos seus olhos toda lágrima e coloque um sorriso novo em seus lábios. Que toda dor provocada pelas decepções da vida seja removida e substituída por uma alegria e por uma paz incondicionais que vem do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Provérbios capítulo 28, verso 13 diz assim: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Nosso país tem vivido uma crise não somente econômica. Na verdade, a decadência na economia é o reflexo de uma crise moral que tem assolado a nação. Alguns princípios bíblicos que são inegociáveis têm sido retirados da sociedade. Deus não muda e sua palavra também não. Quando os princípios de Deus são deixados de lado, o que nós vemos é a decadência da sociedade. Quando estamos em Cristo, somos livres, mas essa liberdade não significa fazer tudo o que nós queremos, mas sim agir com moderação e equilíbrio, fazendo o que nos convém,
porque se agirmos de qualquer maneira, temos que lembrar que vamos colher as consequências dos nossos atos. Alguns conceitos têm sido questionados pela sociedade e muitas vezes nós, como cristãos, ficamos sem resposta. Mas eu te digo que a resposta está na palavra de Deus. Não é o que eu ou você achamos, mas é o que Deus diz na sua palavra. Quanto mais o povo se afastar de Deus, mais graves serão os danos causados nas nossas famílias, nossos filhos, nossas finanças, etc. Deus não habita onde há confusão e desordem. Se a sua vida tem sido dominada pelo diabo, ele é quem está no centro dela. Por isso as coisas não acontecem para você como deveriam. Enquanto não houver arrependimento e confissão, Deus não pode agir a seu favor. 1 João capítulo 1, verso 9 diz que nós temos que confessar nossos pecados para sermos perdoados. Você pode esconder seu pecado de todo mundo, mas não de Deus. O texto de Provérbios fala sobre encobrir, ou seja, ocultar, mentir. Quem esconde seus pecados está sob o domínio de Satanás. O que mais temos visto são famílias desestruturadas, pais que não assumem o papel de sacerdotes em suas casas, filhos rebeldes, ausência de diálogo nos lares, as drogas ceifando a vida de milhares de jovens todos os dias. A mudança na sua casa começa com você. Não importa se você que me ouve é pai, mãe ou filho, comece orando a Deus, confessando os seus pecados e pedindo a Ele que transforme a sua vida. Da mesma maneira que o pecado contagia o ambiente, a santidade também vai atrair a presença de Deus e você vai experimentar um avivamento na sua casa. E quando o altar do Senhor for restaurado nos lares, aí sim haverá uma nova atmosfera nesse país e vamos experimentar um novo tempo marcado pela prosperidade em todos os sentidos. Eu quero orar por você. Senhor, tem misericórdia dessa nação. Faça-nos sair dessa rota de injustiça, corrupção, violência e abominação sexual que tem destruído nossos lares e causando estrago nessa geração. Que as nossas famílias sejam curadas, que o pecado não nos domine, que cada um possa nascer de novo e viver em santidade, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Que o Senhor reescreva a nossa história, que o nosso país, que hoje é marcado pela idolatria, pela sensualidade, pela corrupção, possa ser reconhecido entre as nações como o país do avivamento, da adoração e da santidade. Queremos guardar os teus princípios e experimentar uma prosperidade nunca antes vista em todos os sentidos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos capítulo 18, versículos 1 e 2 diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Quantas coisas podemos aprender através da vida de Davi, esse grande homem de Deus. E aqui no capítulo 18 de Salmos, Davi escreve essa passagem quando Deus livrou das mãos dos seus inimigos e das mãos de Saul. E esses atributos que Davi disse de Deus aqui, nós podemos também tomar posse e aplicá-los na nossa vida. Quando ele diz assim: ó Senhor, força minha, minha fortaleza. É porque muitas vezes nós nos vemos sem forças diante das circunstâncias, diante das adversidades, diante dos problemas que se levantam contra nós. Mas aí nós podemos declarar: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza. Quando nós não temos mais forças, quando nós não sabemos para onde ir, quando nós não sabemos a quem recorrer, nós podemos erguer os nossos olhos, podemos levantar a nossa voz e tomar posse da salvação, tomar posse do livramento
que Deus nos dá, porque Ele tem poder para nos livrar. Ele tem poder para tirar-nos de qualquer situação que se levantou contra nós. Não importa, meu querido, o que você esteja passando na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, Deus é contigo. Deus, Ele tem poder, Ele tem força para te livrar de toda e qualquer situação. Ele é o seu libertador. Ele é o seu rochedo, como diz aqui. Nele você pode se refugiar. Talvez as pessoas não estendem a mão mais para você. Talvez as pessoas não lhe dão mais atenção, não querem mais saber dos seus problemas, das suas causas, mas saiba que Deus é contigo. Deus nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Ele é o seu escudo, ou seja, Ele protege você contra todos os dardos do inimigo que vem contra a sua vida. Se você percebe que o diabo tem penetrado na sua família, o diabo tem feito coisas terríveis, tirando seus filhos do propósito de Deus, seu marido ou a sua esposa, saiba que o Senhor é o seu escudo. Saiba que o Senhor pode proteger você contra esse mal. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada promessa contida aqui. E em especial, por essa promessa contida aqui em Salmos 18. Onde eu posso declarar que o Senhor é a minha força. O Senhor é o meu rochedo. O Senhor é o meu libertador. No Senhor eu tenho salvação. Que a pessoa que me ouve possa tomar posse dessa palavra e possa ter os seus ânimos revigorados, possa voltar novamente a guerrear pelas suas causas, a orar, a clamar pela sua família. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.